Alô, garotada, é muito bom estar com você de novo. O nosso caminho é o Enem. O nosso caminho é a sua vaga na universidade. Hoje nós vamos falar do filo artrópoda. Se você observar na tela, a gente tem aí a aula 29 de artrópodos. Ora, por que eu tenho que conhecer artrópodos? Gente, 70% de todas as espécies animais são de artrópodos. E deles, 70% de todas as espécies são de insetos. Verifique as reportagens, verifique jornais, telejornais, leia bastante sobre a ação do homem e você vai ver que é exatamente contra os insetos são os animais com os quais o homem mais arruma confusão, mais briga. Por outro lado, animais que nós usamos bastante também a nosso favor. Por quê? Porque são os animais que melhor se adaptaram à Terra, são os donos do planeta. Sempre que te perguntarem o planeta Terra é de que tipo de animal, responda sem medo de errar. Esse planeta Terra é o planeta dos insetos. São eles, repito, os animais que melhor se adaptaram à Terra e tomaram praticamente todos os hábitats possíveis. Pois, o que a gente vai fazer agora é chamar a tua atenção exatamente para as características mais importantes desse filo e das suas principais classes. Claro, aí estão os insetos, eu repito. Vamos lá, vamos para a telinha que eu vou chamar a tua atenção para alguns dados muito importantes. Primeiro deles, características gerais do corpo. Gente, artros quer dizer articulação. E podos significa pés ou patas. Ora, a característica principal, então, que surge nos artrópodes em relação a todos os animais anteriores é exatamente o surgimento das patas articuladas. Esse movimento aqui, ó, isso é a articulação. Olha a riqueza que se ganha no mundo animal com o movimento articulado, coisa que até agora não existia. Tá? Então, a articulação é o que dá nome ao grupo, patas articuladas. Logo, é uma característica que você jamais esquecerá. Por outro lado, são animais metamerizados. O que quer dizer metamerizado? O corpo é dividido em anéisinhos, parecido com a minhoca que a gente já estudou lá nos anelídeos. Tanto é que tem o nome de anelídeo, o corpo está dividido em anéis. Agora você verifica na tela e anota aí, ó, corpo metamerizado. É claro que isso não representa uma novidade, mas é uma característica importante. Então o corpo é dividido em anéis, esses segmentos ou anéis nem sempre ficam muito evidentes, porque aí tem outra característica que eu quero que você guarde bastante. Os artrópodos apresentam o corpo, então a fusão desses anéis e o corpo dividido em 3 partes básicas, que são cabeça, tórax e abdômen. Agora você vai anotar aí que eu vou sublinhar para você. Ó, a divisão do corpo. Esse dado é extremamente importante. Cabeça, tórax e abdômen. Das características embrionárias, você vê, eles são triblásticos. 3 folhetos embrionários, celomados. Mas você lembra que eu te chamei a tua atenção em aula anterior? Que a partir dos anelídeos, todos os animais são triblásticos e celomados. Apresentam uma cavidade revestida por um tecido derivado da mesoderme, que é o tecido folheto embrionário. E você nota mais, esquizocélicos. É o tipo de celomação. Esse é o tipo de celoma, nem sempre é cobrado esse dado. Agora, a origem da boca são protostômios. Estoma quer dizer boca, proto, primitivo. Na verdade, a boca deriva do blastóporo, que é a boca primitiva do embrião. Mas tem só 2 filos que não tem protostomia. Então você guarda que quem tem boca, a maioria é protostômio. Aquela boca, lá formada na etapa embrionária, continua chamada blastóporo. Então, repito, a boca deriva do blastóporo, que é a boca primitiva do embrião.
Hiponeuros e simetria bilateral. O que significa isso? Hipo abaixo, sob, não sobre, sob. Quer dizer que o tubo nervoso passa abaixo do tubo digestório. É como se a gente tivesse a medula espinhal colocada aqui na frente do sistema digestório, na frente do seu estômago, do seu intestino, enfim. Ok? E simetria bilateral, o corpo é dividido em duas partes iguais e opostas. É claro que a simetria é uma característica exclusivamente externa, não é anatômica, não é interna. Agora, uma outra coisa fantasticamente importante que tem aqui é o esqueleto. Os artrópodos apresentam um exoesqueleto. Exo quer dizer externo. Um exoesqueleto de quitina. Quitina é um polissacarídeo que também tem na parede celular lá dos fungos, né? Então veja, serve para proteção do corpo, porque é um esqueleto externo, uma carapaça externa. Como eles dominaram o ambiente terrestre, evita a desidratação, além da sustentação do corpo, como da musculatura, pela primeira vez uma musculatura estriada, por isso é a base de inserção da musculatura. Então você vai guardar outro dado importante. Cabeça, tórax e abdômen, né, apresentam a articulação e apresentam um esqueleto externo. Agora, imagina você que você cresça no interior de uma armadura. Você cresce e a armadura não. Aí você concluiu, né? Vai chegar uma hora que eu vou entupir lá dentro. Pois a mesma coisa acontece com os artrópodos. Por isso, de tempos em tempos, eles trocam esse esqueleto. É produzida uma enzima que abre o esqueleto velho, eles abandonam o esqueleto velho, crescem e secretam um novo que também, em contato com ar, vai endurecer. Passa um tempo aí, troca o esqueleto, passa por outro período de crescimento. Essa troca periódica de esqueleto chama muda ou ecdise. É outro dado que você vai guardar. Muda ou ecdise é a troca periódica do exoesqueleto. A circulação desses animais é aberta ou lacunar. Eles têm um coração dorsal, vasos e hemocélies. O que são essas hemocélies? São lacunas do celoma. E o que é isso, professor Geraldo? Celoma é uma cavidade. Então quer dizer que uma parte do material circulante correspondente ao nosso sangue, esse material circulante neles nós chamamos de hemolinfa, ainda não chamamos tecnicamente de sangue. Ele corre por dentro de vasos uma parte ele espalha nessas lacunas. É claro que torna o processo bastante ineficiente perto do da gente, que o nosso humano ele é fechado. O sangue trafega o tempo todo pelo interior de vasos e não sai. Então ele sai e tem que voltar. Por isso, nenhum animal que tem sistema circulatório aberto ou lacunar tem um tamanho muito grande, exatamente porque ele não consegue transportar nutrientes rapidamente a longas distâncias. Então, como eu falei para você observa aí, o material circulante chama hemolinfa, aí tem o quê? Tem um plasma, que é a parte líquida, amebócitos, que são células que vão transportar material, e pigmento respiratório para transportar exatamente o oxigênio. Na reprodução, eles são dioicos. Quer dizer isso? A maioria tem macho e tem fêmea. A fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, por isso é chamada de interna. Agora aqui tem um dado importante, desenvolvimento direto ou indireto. O que representa isso? Desenvolvimento direto é que não tem a presença da larva, como por exemplo, claro que nós não somos artrópodos, mas só para você ter uma ideia, o desenvolvimento humano é direto, não tem larva na jogada. Já o desenvolvimento indireto ocorre com a presença da larva. É claro que a maioria dos insetos apresenta larva, e você sabe que para a agricultura, quando a gente faz a monocultura, essas larvas podem devorar plantações inteiras. Por quê? Porque a larva precisa comer muito, armazenar muita energia para poder fazer a metamorfose
e se transformar num adulto. Esse processo de transformação da larva num adulto é o que a gente chama exatamente de metamorfose. Ok? Só mais alguns dados, ó. Muitos têm grande capacidade de regeneração, né? Em alguns tem patenogênese, pedogênese ou poliembrionia. Então aqui são patenogênese, é uma forma de reprodução que ocorre, por exemplo, na abelha, onde tem a participação apenas do óvulo, só do óvulo, não há a participação do espermatozoide, não há fecundação. Exatamente nas abelhas, para produzir os zangões, não ocorre fecundação. Se tiver a presença do espermatozoide fecundar, nasce uma fêmea, né? Que pode ser a rainha ou pode ser uma operária. Agora, se não houver fecundação do óvulo, ele desenvolve do mesmo jeito e nasce um zangão. Portanto, todo zangão só tem mãe. Tome um cuidado importante. O zangão não tem pai. Às vezes pode ter partenogênese em larva, como ocorre, por exemplo, em algumas moscas, e aí a gente chama de pedogênese. Esse paidos quer dizer criança. Então, sempre que falar em pedogênese, é uma partenogênese na larva. Ou pode ocorrer a poliembrionia. Então, um único óvulo, um único espermatozoide, um único ovo, que durante o desenvolvimento pode dar origem a mais do que um indivíduo. Por isso a gente chama de poliembrionia. Agora eu quero que você preste bem atenção no gráfico que eu vou te mostrar. E vai guardar bem, porque é o típico exemplo daquilo que o Enem gosta, que é a análise de gráfico. Veja lá. Esse é o gráfico de crescimento de um artrópodo. Você observa que esse é o período de crescimento. Cada vez que sobe é a linha de crescimento. Só que antecedendo a linha de crescimento tem a muda. Só cresce se mudar. Então a muda ocorre nesse momento, e a partir dali experimenta o crescimento, passa um tempinho desse tamanho, uma nova muda e um novo período de crescimento. Então, se a gente estilizar, o gráfico de crescimento de um artrópodo vai lembrar uma escadinha, ao contrário dos outros animais, como nós humanos, que esse é o gráfico de crescimento. Você começou a crescer, passa por um período contínuo de crescimento até chegar à fase adulta e encerrar o seu crescimento. Já o artrópodo não, porque ele tem que sofrer a muda, ele tem que trocar o esqueleto externo chamado exoesqueleto. Você pode verificar de novo que é uma escadinha, ó, estilizando é uma escadinha. Então, esse é o período que vai ter o crescimento logo depois que sofre a muda. Então, a muda é sempre no pezinho do ponto de subida. Aí passa um período de mesmo tamanho, ou seja, crescimento nulo, nova muda, novo período de crescimento. Portanto, é bastante tranquilo, né? Você lembra desse gráfico de crescimento, até porque há uma importância muito grande em conhecer insetos, exatamente por uma série de razões, inclusive a questão da agricultura, porque a gente acaba fazendo monocultura e acaba correndo o risco de perder toda uma safra se eu tiver uma contaminação muito grande, ou por insetos, como gafanhotos, né? Ou por larvas, como larvas de borboletas e mariposas. Tudo bem? Vamos ver um pouquinho agora a classificação. Nossa, eu quero saber que animais são esses. Observe agora na sua tela. Então, as principais classes estão aqui. Insetos, são os donos da terra, eu já te falei. Aracnídeos, aqui estão, por exemplo, aranhas, escorpiões, né, ácaros. Os crustáceos, ó, caranguejo, camarão, lagosta. Esses dois chamados de quilópodos e diplópodos, antigamente eles eram chamados de miriápodos. Pó dos pés, eu já te falei, né? E miria quer dizer milhares, porque eles têm uma grande quantidade de patas, né? Então, antigamente, a gente falava em miriápodos e dividia em quilópodo e diplópodo. Na imagem, você vê a cabeça de um inseto. Então, aqui para trás
Tá o tórax, né? Você vê o olho, que é extremamente bonito, a gente vai ver que é um olho composto. Aqui tem um par de antenas e aqui está todo o aparelho bucal. Aqui tem as patas. Portanto, tem algumas características que obrigatoriamente você terá que saber. Então, primeiro, inseto tem um par de antenas. A gente vai olhar daqui a pouco numa tabelinha. Díceros. Cero, antena de 2. Ela pode ser curta ou longa. Curta como no caso lá na mosca. Se for curta, a gente chama de braquícero. Longa, nematócero. Mas normalmente, principalmente Enem, eles não vão cobrar esse tipo de coisa de você. Agora, eles têm olhos compostos. Se você olhar aqui na tela, você observa, ó, várias unidades. São várias estruturas cônicas. É mais ou menos como se o olho dos insetos fosse formado por uma somatória de pequenos olhos, de estruturas como se fossem vários cones, realmente são cônicas. Sendo que, ao contrário da gente, cada unidade dessa, chamada omatídeo, forma uma imagem particular. Isso faz com que o inseto tenha uma imagem de movimento. Então, quando, por exemplo, estou virando a minha mão, você notou que eu virei a mão. O inseto, ele percebe cada parte desse movimento para virar a mão, porque cada unidade dessa tem uma imagem particular. Logo, esse detalhe é importante, que o olho do inseto é composto, e cada unidade cônica dessa chama omatídeo. Aqui algumas armaduras bucais, né? Todas as peças bucais são iguais, né? Mas dependendo do tipo de alimentação, que na verdade é o contrário, dependendo do tipo de armadura bucal ou de estruturas bucais que estão mais desenvolvidas, os insetos se adaptaram a um ou outro tipo de alimentação. Só vou citar rapidinho, o Enem não vai exigir, se coloca um nome na prova também, é só para você não se assustar. Então, rapidamente veja, mastigador, a mandíbula é forte e denteada, exatamente para ele mastigar, né? Então você tem a barata, ó, besouro, grilo, gafanhoto, extremamente importante, então, lá na agricultura. O lambedor, lábios e as maxilas ficam alongadas e tem várias sedas, então tipo abelha, que vai lá e lambe, ok? Agora veja que legal, na sequência o sugador faz uma espécie de uma trombinha, parece uma trombinha de elefante, que a gente chama de espirotromba. Por quê? Porque as maxilas são soldadas e longas. Então, essa é a borboleta e mariposa. Até vou fazer um desafio para você. Observe em algum lugar, quando você encontrar uma borboleta e uma mariposa, que ela estiver paradinha em cima da flor e você chegar perto, principalmente se for grande, é mais visível, você vai ver que o aparelho bucal parece uma língua de sogra. Ela fica enroladinha na hora que vai se alimentar, então estica essa espirotromba e suga o alimento. É bem legal, é fácil de observar isso. E finalmente picador, sugador ou sugador labial, que as peças são desenvolvidas, na verdade elas vão parecer uma agulha de seringa e perfurantes, olha aqui, ó, principalmente mosquitos e percevejos. Então mosquito é o que a gente normalmente cobra em provas. Então aqui você está vendo o gafanhoto, ó, o aparelho mastigador, você vê o picador do pernilongo, né? O sugador, olha aqui que eu te falei, da espirotromba, lá da borboleta e da mariposa. E agora a gente entra numa outra coisa importante, o tórax dos insetos. Tem a parte anterior, média e posterior. No protórax tem um par de patas, mas não saem asas. Aí das duas últimas partes saem um par de patas e um par de asas cada um. Agora, quanto às asas, os insetos podem não ter asas, com uma traça, a gente chama de áptero. Pteron é a asa, né? A, uma negação. Sempre tiver A na frente, é uma negação. Se tiverem duas asas desenvolvidas, como no caso da mosca, né? Dos mosquitos, a gente chama de dípteros. Se for no caso da borboleta, por exemplo, dos besouros, que tem dois pares de asas desenvolvidos, a gente chama de tetrápteros. Só que aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Então aqui tem alguns ápteros, né? Traça, pulgão, pulga,
formiga, imagina pulga voando, né? Díptero, mosca e mosquito, tetráptero, besouro e borboleta, como eu te falei. Olha aqui que legal, balancins ou halteres, só uma curiosidade para você também. Na verdade, quem tem um par de asas com uma mosca, o segundo par de asas está atrofiado. Então ela usa um para voar e o atrofiadinho fica para equilibrar durante o voo. Portanto, potencialmente todo díptero, na prática, é também um tetráptero, só que o segundo par de asas não está desenvolvido. Um dado que já caiu no Enem algumas vezes, porque tem um interesse grande econômico para a gente, é o desenvolvimento dos insetos. Claro que ninguém vai cobrar no Enem diretamente de você, mas o pessoal vai pedir para você analisar o texto que tem um detalhe como esse. Observe a tela do desenvolvimento. Alguns, como a traça, não tem metamorfose, porque eu já te falei que não tem larva. Então, o desenvolvimento é direto. Se não tiver metamorfose e o desenvolvimento for direto, ele é chamado de ametábolo. Tá? Então, do ovo já nasce um indivíduo pronto. Mas pode ser que ele tenha metamorfose, ele é chamado de metábolo, aqui com metamorfose. Ou seja, a transformação da larva que é completamente do adulto. Tá? Então, sempre que falar que é metábolo, o desenvolvimento é indireto. Sempre que falar que ele é ametábolo, o desenvolvimento é direto. Ok? Agora, o desenvolvimento indireto tem duas formas. M quer dizer metade. Então ele tem metamorfose incompleta, como no caso do gafanhoto. Do ovo nasce uma larva que é muito parecida com o adulto. O adulto de inseto é chamado de imago. Então, se você encontrar esse termo em prova, em alguma citação, é sinônimo de adulto, não é nada diferente. Lembra do termo, quando o pessoal fala, aquela menina é uma ninfeta ainda, vem da ninfa. A ninfa é igualzinho ao adulto. Duas diferenças que eu vou citar só aqui da ninfa para o adulto. Uma, ela não tem asa. E duas, ela é imatura sexualmente. Então, no caso do gafanhoto, essa larva, que é igual ao indivíduo adulto, quando aparecerem as asas e quando amadurecer sexualmente, já é um adulto. Por isso que a gente fala metamorfose pela metade. Por isso, M, metábolo. Mas tem aqueles que têm a metamorfose completa, como você vai olhar agora, chamados de holo. Holo quer dizer total. Aprenda a ler a palavra em biologia. Então, metamorfose total é completa. Nesse caso, a larva é totalmente diferente do adulto. Na verdade, aqui está errado, ó, veio para cá, mas adulto tinha que estar aqui. Ó. Adulto ou imago, houve uma desconfiguração. Tudo bem? Então, esqueça aqui. Ó. Do ovo surge uma larva chamada de larva ou lagarta, no caso, por exemplo, da borboleta, da mariposa, a gente chama de lagarta. No caso da mosca, do mosquito, simplesmente a gente chama de larva, ok? Essa larva forma um casulo, ela tece um casulo e aí dentro ocorre a metamorfose. No caso da mosca e do mosquito, a gente chama de pupa. No caso da borboleta e mariposa, a gente chama de crisálida. Ou simplesmente vai falar larva e casulo. Aí aqui ocorre a transformação. Lembra, por exemplo, do bicho da seda. O que é a seda? A seda é o casulo que é tecido pela lagarta para que ocorra a metamorfose final. Então, quando vira uma crisálida, quando forma um casulo, o pessoal vai lá, coloca na água quente, mata a larva e tira o fio da seda. Aí ocorre a metamorfose final e vira adulto. Então, essa sequência é extremamente importante que você saiba, ok? Veja lá, ovo, larva, casulo.
ou lagarta, pupa ou crisálida. Então aqui você tem toda a sequência. Aqui o direto, né, a metábulo. Aqui a metamorfose incompleta do gafanhoto e aqui a completa. Então, esse é hemimetábulo e esse é holometábulo. Você está vendo aqui o ovo, você está vendo a lagarta, você está vendo aqui a pupa, o casulo, a crisálida e o adulto chamado de imago. Ok? O sistema respiratório de inseto é traqueal, isso aqui chama traqueia. Eu preciso te contar isso, é extremamente importante porque a traqueia, ela tem uma série de tubos que levam oxigênio diretamente nos tecidos. Então, inseto não tem pigmento respiratório, ele não precisa, pela hemolinfa, ou seja, entre aspas, pelo sangue, carregar o pigmento respiratório. Ele vai direto através da traqueia para as células. Aí você diz, qual é a vantagem? A vantagem é que se te precisasse do sistema circulatório para levar o oxigênio, os insetos não poderiam voar porque não conseguiriam essa demanda rápida de oxigênio. Então, graças ao sistema traqueal, os insetos voam. Por isso, falar em traqueia é extremamente importante. Sistema excretório, túbulos de Malpighi, são tubinhos que lançam diretamente no intestino e o material excretado é eliminado com as fezes. É muito semelhante às aves. O que tem em comum entre inseto e ave? Os dois voam. Os dois eliminam principalmente ácido úrico junto das fezes. Ok? Aqui você tem alguns insetos importantes para a saúde, não a Aedes aegypti, né, transmissão da dengue, febre amarela e elefantíase, o anófilis, que é o transmissor da malária, né, o culex também é elefantíase, a glossina, doença do sono, mas é mais lá na África, a mosca para transmitir um monte de coisas, né, e aí você tem a pulga, o chato, o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, é importante, e o bicho de pé. Mas vamos continuar, aqui tem algumas ordens, principalmente a Orthoptera, que inclui aqui os gafanhotos, grilos, hoje a barata já está noutra ordem diferente. Hemiptera, por causa dos percevejos, aqui está o barbeiro transmissor do agente causador da doença de Chagas, os besouros são coleópteros, as borboletas são lepidópteras e mosca e mosquito díptera. E aí você lembra que a abelha é himenóptera. Aqui estão as principais ordens, você não tem que decorar. Se cair, ela será citada no caso do Enem para você trabalhar a ordem. E rapidamente eu vou mostrar para vocês a comparação das classes, que é o que você vai ter que guardar. Então, número de patas, insetos sempre tem 3 pares, por isso hexa 6 patas. Os aracnídeos têm 4 pares, aranha e escorpião são octópodos, 8 patas, e o número de crustáceos é variável. Normalmente o pessoal chama de decápoda, porque a maioria aí tem 10 patas, ou 5 pares de patas. Divisão do corpo, a cabeça, tórax e abdômen. Aqui nesses dois, a cabeça e o tórax fusionam e formam uma única peça chamada cefalotórax. Então aqui tem realmente os 3, aqui tem 2. Asas, ou não tem áptero, 2 díptero ou 4, 2 pares tetráptero. Aqui não tem asa, aqui não tem asa. Imagina uma aranha voando, seria horrível, né? Antena, atenção, 1 par, díceros. Aqui não tem antena, áceros. E lembra lá do camarão que tem 2 antenas, uma antena pequenininha e uma antena grande. Então são 2 pares de antenas, por isso tetráceros. Outro dado, respiração traqueal, filotraqueal e branquial, aqui o pessoal está na água, né? Excreção, túbulos de Malpighi, glândulas coxais, abre na base da coxa, e glândula verde antenal. Aquilo que o pessoal fala que tem na cabeça do camarão é essa glândula verde antenal, então material que deve ser excretado. Um outro dado, quelícera. Quelícera só tem aqui em aracnídeo, é o caso da aranha, é uma estrutura que serve para inocular o veneno. Então, com essa tabela, ela é sagrada, essa tabela você mata as questões do Enem que cobrem e vão falar de artrópodes. Eu quero só
comentar rapidamente quilópodo e diplópodo. Você vê os dois, que era chamado de miriápodos, ó, quilópodo, um par de patas por segmento. Você não vai confundir, porque diplo quer dizer dois pares de patas por segmento. Outro dado que é importante, além daqui ter antena longa e curta, é que aqui tem veneno e aqui não tem veneno. Por isso aqui fede, ó, glândula repugnatória. Quem tem veneno se defende e ataca com veneno. Quem não tem se defende fedendo. Então, por isso que eles eliminam uma substância que causa mau cheiro. Outro dado importante é aqui, cabeça e tronco, cabeça, tórax e abdômen. Quem é quilópodo? A lacraia ou a centopeia. Diplópodo, o piolho de cobra, chamado também de emboá ou gongolô. Está aqui, ó. A centopeia, você vê um par de patas por segmento, e o piolho de cobra, você vê quanta pata tem, né? Por isso miriápodo, milhares de patas. Então tem 2 pares de patas por segmento. Ok? Eu vou te dar uma canjinha. Vou só falar rapidamente aqui 2 minutinhos dos equinodermos, que não estava nem previsto a gente trabalhar, mas é bom se saber tudo. Equinós quer dizer espinho. Equinós é espinho. E dermo, pele, animais que têm espinho na pele. Quem são os equinodermos? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Ouriço do mar. Todos esses animais que têm do mar acabam sendo equinodermos. E eles vivem, cuidado, exclusivamente no mar. Não tem fora do mar. Então aqui eu quero te chamar a atenção. O tribláceo celomado enterocérico é igual a acordados. Então se te perguntarem quais são os invertebrados mais próximos de nós, os cordados, são os equinodermos. A simetria bilateral é só na larva, o adulto, lembra que é radial, ó, exclusivamente marinhos, espinho na pele, é o que dá nome ao grupo, né? Eles podem viver, ter vida livre ou fixos em alguma coisa sólida que a gente chama de substrato. Aqui não tem parasitismo, ó, bentônico, que vive no fundo do mar, tá? Bentons quer dizer fundo. Então, a presença do espinho, já falei. Pedicelária, uma garrinha que serve para limpeza, é outra coisa que só eles têm, pedicelária. E o sistema digestório é completo. Lá no ouriço do mar tem a estrutura que a gente chama de lanterna de Aristóteles, também só tem neles, e é o aparelho mastigador. Tem uma sequência de dentinhos, como você vê aqui, a pedicelária, né? Aqui você vê os espinhos e os pezinhos ambulacrais para eles poderem andar, e as pedicelárias para limpeza. Continuando só rapidamente, você vê a lanterna de Aristóteles aqui. Se você virar o ouriço de cabeça para baixo, na verdade não é a cabeça, né, mas ao contrário, você consegue olhar aqui, ó, os 5 dentinhos da lanterna de Aristóteles. Outro detalhe importante dos equinodermos, o esqueleto é interno, logo abaixo da pele. Então, por isso, quando você encontra a estrela, quando você encontra a bolacha da praia, que ela é chatona, a impressão que a gente tem é que o esqueleto está do lado de fora, porque está logo embaixo da pele, o bicho morreu, a pele desapareceu. Então não engane com isso. Outro dado que é importante, olha aqui, ó, sistema nervoso está em volta da boca, né? Dali saem os nervos, então ele é circular. São dioicos, tem macho e fêmea, e não tem diferença entre macho e fêmea, por isso sem dimorfismo sexual. A fecundação externa na água, né, apresenta a larva. Então tem vários tipos de larvas, né, como essas aqui, bipinária, auriculária, pluteus, mas não se preocupe com isso. Eu quero que você guarde esse nome, é o sistema ambulacral. Esse sistema ambulacral é um sistema de circulação de água interna para que eles possam andar, porque o pezinho tem uma ventosinha que enche de água. Mas ficou um sistema tão importante e ficou tão bem feito que, em vez de servir para locomoção, serve para tudo. Então, várias outras funções, inclusive o sistema circulatório é camuflado, porque o sistema ambulacral faz, às vezes, do sistema circulatório. Então, você vê aqui, ó, quimiorrecepção, excreção, respiração, né? Exatamente por isso. Aqui estão as partes, só para você dar uma olhada depois em casa, né? E aqui você vê a estrutura, ó.
tem essa plaquinha chamada madrepórica, a água entra por aqui, pega nesse canal circular e vai nos canais por dentro dos braços da estrela, por exemplo. E aí cai nesses pezinhos, e aqui estão os pezinhos. Ó. A água entra, é impulsionada para fora e abre a ventosinha. Então, sempre que abre a ventosinha, ele fixa, ok? A classificação, ó, asteroideia, estrela do mar, equinorideia, do ouriço do mar, holotúria é o pepino do mar, crinoideia, o lírio do mar e ofiuroideia, a serpente do mar. Tudo bem, gente? Aqui nós acabamos o grande grupo dos invertebrados. Próxima aula é um barato que a gente vai falar as principais características dos cordados. Então lembra, estude, faça um monte de exercícios. O Enem é seu, a vaga é sua. Até a